como eu vim parar aqui nos Estados Unidos e o que eu fiz antes de vir parar aqui nos Estados Unidos. Eu sei que vai ser muita pergunta que muitas pessoas vão fazer. E se você quer saber, fique comigo até o final desse vídeo, que você vai saber um pouquinho da minha história. Só um pouquinho, porque o restante eu vou contando em outros vídeos. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia Scott e esse é o Letícia Sem Roteiros. Bem-vindo a este canal. Por que Letícia Sem Roteiros? Porque a vida não precisa de um script. E por mais que você faça um script da sua vida, cada dia acontece uma coisa diferente que você vai ter que se virar nos 360 e fazer acontecer. Então, não tem que ter script, que não adianta nem você fazer, ok? Já pega um cafezinho, senta no sofá, porque é história. Eu vou começar com a minha mudança pra cá. Na época que eu vivia no Brasil, eu já fiz muita coisa. Eu trabalho desde os meus 13 para 14 anos. Eu sempre quis ganhar o meu, porque eu sempre fui muito vaidosa, queria ter as minhas coisas e queria ter o meu dinheirinho para comprar minhas coisas. E eu sabia que a minha mãe não tinha condições de dar tudo que eu queria do jeito que eu queria, ainda mais tendo que cuidar de 3 filhos. Então, eu muito nova, eu comecei a trabalhar. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi trabalhar de babá. Então, eu cuidava da minha priminha, que hoje ela até me chama de mãe, a filha dela me chama de neta, de neta, I'm sorry. E me chama de avó. Depois de babá, eu trabalhei na farmácia do meu tio, ajudando ele. Depois, eu trabalhei em empresa vendendo consórcio de carros e motos. Cara, eu já trabalhei como na parte de administração de empresa, odiava, tá? Detestava. A parte de administração de empresa, Cara, já fiz muita coisa. Trabalhei como assistente pessoal, já trabalhei em imobiliária, vendendo imóveis. Já fui dançarina de funk. Já comecei uma faculdade de enfermagem, larguei tudo, porque eu vi que não era pra mim. No final de tudo, eu fui fazer um curso de cabeleireira, porque eu gostava muito. E fiz um curso de cabeleireira. Vai no cabeleireiro. Gostei muito, principalmente na área de colorimetria. Me aprofundei na área de colorimetria. Fiz vários cursos na Joscop, na L'Oréal e tal. Antes de sair do Brasil, eu trabalhava para mim mesma. Eu tinha o meu salão, até porque eu precisava dessa flexibilidade de horário do salão, de manhã. Às vezes ficava até tarde, mas eu abria meu salão só meio-dia, só abria antes de meio-dia se eu tivesse cliente agendado. Mas eu tinha o meu salãozinho sim. E por que que eu vim pra cá? A minha vida lá no Brasil era muito de boa, gente. Eu tinha o meu salão, tinha a minha casa própria, ganhava um dinheirinho decente, sabe? Sempre eduquei meus filhos em escola particular e tudo mais, e tinha uma vida confortável, eu não vou negar. Mas daí um belo dia, meu ex-marido falou que queria voltar pra cá, e eu já tinha vindo pra cá antes, mas eu não queria voltar pra cá, entendeu? E fui embora. Eu vim pra cá antes, fiquei aqui uma média de acho que foi uns 2 anos e pouco. E voltei para casa. Não quis ficar aqui e falei para mim mesmo que eu não voltaria para cá mais. Mas aí depois de um tempo dele morando lá no Brasil, ele falou comigo que ele queria voltar para cá e que a gente deveria voltar para cá e que seria bom para a educação dos meus filhos. Aí, meu amor, ele me ganhou naquela conversa. Educação dos meus filhos. Tudo que eu ainda não tinha conquistado na vida, eu queria dar oportunidade para meus filhos de conquistarem. Foi daí que eu vim pra cá. Da primeira vez que eu vim em 2008, eu vim com o pai da minha filha num visto de noiva. E da segunda vez eu vim com o meu ex-marido com já o visto de esposa, com a documentação toda de esposa. E depois eu posso contar essa história pra vocês, porque eu já fui casada. Já fui casada não, porque esse é meu 3º casamento com um americano. Mas já fui casada 4 vezes. Mas essa é história para outro vídeo. E eu estou no meu 3º casamento com um americano.
Esse terceiro eu conheci aqui. E daí foi aí que nós decidimos, eu aceitei e falei, vamos embora pra lá. Como eu decidi aceitar e nós iniciamos o processo, geralmente o processo de visto de imigração, ele não é um processo rápido, ele demora muito tempo. Eu lembro que o meu visto de noiva, a primeira vez, demorou 1 ano e 2 meses. Se eu não me engano, 1 ano e 3 meses. E o processo de imigração como esposa, ele durou 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Foi uma época bem challenging, porque no meio do meu processo de ajustamento de status, porque eu vim como noiva, casa, e depois você tem que ajustar o status para a esposa. No meio do ajustamento de status do processo é que eu fui embora. Então, eu não poderia voltar tão cedo. Eu decidi não esperar o processo. E aí, isso eu vou contar para vocês em outro vídeo. Sobre esses 3 casamentos, eu conto pra vocês. Aí, nesse processo, do segundo processo, levou 1 ano e meio. Foi daí que eu vim pra cá de novo, em 2015. Sou mãe de 3 filhos. Sou mãe da Raikiele, que vai fazer 30 anos. Sou avó de 2 netinhos lindos. E tenho Nicolas e tenho Valentina. Então, nesse processo, eu trouxe todos os meus filhos. No primeiro processo, eu tinha trago só Nicolas e Valentina. E no segundo, eu trouxe todo mundo. Então, quando nós chegamos aqui, como eu vim com um processo de visto de esposa, eu cheguei aqui com 1 semana. Uma vez que eu entreguei esse envelope que a gente entrega selado lá na imigração, no primeiro aeroporto que a gente chega aqui, logo depois que eu cheguei em casa, 1 semana depois, eles me mandaram meu social. Nós ligamos para lá, pagamos uma taxa. Com 1 mês depois, eu já estava com meu documento de green card na porta de casa. Então, foi um processo muito rápido, eu não precisei esperar autorização de trabalho, nada. Já o de noiva, você vem, você casa dentro de 90 dias. Se você não casar dentro de 90 dias, você tem que voltar. Dentro desses 90 dias que depois que você casa, que você tá fazendo o período de ajustamento de status, você tem que esperar até chegar o green card, até chegar o documento, autorização de trabalho e essas coisas todas. E esse processo demora entre 6 meses a 1 ano. Naquela época, eu não sei como que tá agora. E a minha expectativa antes da mudança para cá, dessa segunda vez, foi que tudo ia ser melhor. Porque qual foi a diferença da primeira vez para a segunda vez? É que na primeira vez eu me sentia muito presa, ok? Eu não tinha como trabalhar, eu não dirigia, eu não tinha carro, eu ficava trancada e eu fui para uma cidade muito fria também, então era muitos meses de inverno, eu me sentia muito presa. Da segunda vez foi um pouco mais fácil, porque eu já dirigia, eu já cheguei aqui, eu já tinha autorização de trabalho, eu já podia procurar um emprego, apesar de que eu posso contar para vocês, porque não é porque você vem para cá com o documento que é fácil você arrumar emprego não, tá? Na segunda vez eu já vim trabalhando, né, e tudo mais, então foi bem diferente a experiência. E eu já conheci e convivia com meu ex-marido há muito tempo, 3 anos e meio de convivência e quase 3 anos de casado, legalmente no papel. Foi bem diferente essa experiência, até porque minha filha também veio, né, eu trouxe Raikiele dessa vez. Eu tava com os 3 aqui, então eu não sentia aquela saudade tão grande, assim, aquela falta de casa. Na primeira vez que eu vim, a minha família sabia, mas da segunda vez ninguém sabia. Porque eu entrei num propósito com o Senhor e falei assim, se fosse da vontade dele, iria dar certo. Porque tinha muita coisa para não dar certo, ok? Deles não aceitarem, não aprovarem. Do mais, só quem sabia era minha mãe. E até o pessoal da minha igreja ficou, nossa, eles ficaram... Ai, eu tive a melhor despedida do mundo com o pessoal da igreja, sabe? Naquela época eu fazia parte de uma igreja lá perto de casa. Eu cuidava do ministério infantil. Quando eu falei com eles que eu tava vindo, ai, as crianças choraram. Ai, gente, e eu tenho aquelas crianças como filho, assim, até hoje. Já estão tudo grande, casando e tudo mais, fazendo faculdade. E eu tenho eles como meus filhinhos. Então, muita gente não sabia, foi uma surpresa. Pum, pum, eu fiz tudo só entre eu e Deus. Então, quando nós voltamos, eu já sabia mais ou menos o que esperava. Então, quando eu cheguei,
ter aquele tempinho para poder, sabe, me acomodar as crianças, colocar as crianças na escola e tudo mais. Aí que ali na época ela já tinha 18 anos, então ela não precisava ir para a escola mais, mas Valentina e Nicolas precisava ir para a escola, acomodei as crianças na escola e logo depois eu fui em busca de trabalho para mim. Aí é a novela, tá? Então, se você acha que porque você veio pra cá e você já teve experiência no Brasil de trabalhar em isso, aquilo, outro, pois volta e repensa tudo, porque não é bem assim não, mana. E eu chegando aqui, comecei a aplicar para trabalho, aplicar. Nisso que você aplica nesse aplicativo do Indeed, eu aplicava, mas você também recebe ofertas, ok? Mesmo de trabalho que você não aplicou. E eu só recebia oferta para poder trabalhar em fast food e para poder trabalhar em empresas americanas. Então eu falei bem assim, meu Deus, mas como? Eu falei, não quero, eu tenho capacidade de arrumar um outro emprego. Eu cheguei a trabalhar na limpeza, ok? Mas eu falei assim, se eu for me trabalhar na empresa para os americanos, eu vou trabalhar para quem vai me pagar um pouquinho mais, porque os americanos, da empresa americana de limpeza, não paga grande coisa não, tá? Mas aí, gente, eu não durei 2 semanas na limpeza. Bato palma para quem trabalha na limpeza, porque, vou falar para você, é um trabalho pesado, tá? E eu não tive paciência e nem estrutura psicológica para poder trabalhar na limpeza. E eu não vou falar aqui sobre o trabalho na limpeza, porque eu acho que muita gente já fala por aí e eu não preciso nem falar, ok? De você, o que é a vida de você trabalhar como helper. Eu só sei que eu durei 2 semanas só, porque eu tenho uma paciência muito limitada. E eu sou uma pessoa muito de garça. Eu falo bem assim, olha, isso aí não é pra mim, eu não tenho esse negócio de largar tudo e começar de novo, e ir pro novo, e tentar até conseguir. Aí eu falei assim, não, eu vou arrumar um emprego. E aí eu sentei no meu computador e comecei a procurar várias categorias de trabalho pra mim, categorias que se encaixasse o meu perfil. E aí eu peguei e comecei, e até que eu falei assim, Senhor, eu falei com o Senhor que se fosse para me poder trazer aqui, para poder sofrer, que o Senhor me deixasse no meu país, tá? E eu quero um emprego mesmo. E aí, não que os outros não sejam emprego, gente, pelo amor de Deus, não estou falando isso, mas eu quero um emprego onde eu tenha satisfação em fazer. E se for para me poder fazer alguma coisa bem feita, você pode esquecer que eu não vou fazer algo pela metade. Eu trouxe todos os meus certificados de cabeleireira e fui tentar validar aqui. Eles até aceitaram a minha carga horária sem eu ter que fazer curso e só me pediram para poder fazer a prova. Então, enquanto eu estava esperando essa data para poder fazer a prova, eu apliquei para alguns trabalhos de cabeleireira. Gente, você chegar aqui como cabeleireira e você começar para poder trabalhar para os americanos, eles querem te pagar assim, eles querem te pagar merreca, ok? Falei, não, eu sei que meu trabalho vale muito mais, né? Querendo ou não, eu investi muito em curso, aperfeiçoar, principalmente na parte da colorimetria. Quem mora no Brasil e fez cursos de colorimetria em lugares como Schwarzkopf, L'Oréal e entre outros, sabe que um curso ali de um final de semana não é barato. Então eu falei assim, o que eu tenho que os americanos não têm? O meu idioma. Sou fluente em português. E daí eu comecei a procurar trabalho em português. Até que eu encontrei um emprego para trabalhar para a BMW, para a corporação, não na concessionária, mas na corporação, no sistema financeiro, atendendo clientes a BMW no Brasil, emitindo boleto, atualizando boletos, no geral, serviço financeiro e também pós-venda. No início eu comecei só como serviço financeiro e depois eu fui para a parte de pós-venda também. E trabalhei e consegui esse emprego para poder trabalhar de part-time, para trabalhar só meio expediente. E aí, tipo assim, só que o salário não era ruim, mas era uma coisa que eu queria, não era assim grande, mas era uma coisa que eu tava gostando de fazer. E eu era part-time ainda. Aí eu falei assim, gente, eu preciso de mais dinheiro, eu quero mais dinheiro.
Até nessa época eu fui trabalhar, arrumei um trabalho para trabalhar na UPS, para poder fazer load and unload de caixas no truck. Eu não queria limpar a casa, mas por mim, se eu tivesse que fazer unload, load, né, carregar e descarregar a caixa de dentro do... eu faria. E no entanto que eu fui. Só que aí quando eu estava ali fazendo o meu mês de treinamento, logo saiu uma vaga para mim na BMW para ser full time. Aí eu saí do UPS, fiquei full time na BMW trabalhando. Foram 2 anos que eu trabalhei lá. Cara, amo muito, fiz muitas amizades, foi muito bom, mas eu sabia que eu queria mais. Até que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser TI, que essa era a carreira que eu queria para mim. E aí nessa época eu peguei e saí de lá e fui fazer uma escola de TI. Você tinha que fazer uma prova para poder passar. Se você passasse na prova, você faria esse curso de graça, mas ele era de 8 da manhã às 5 da tarde. Eu falei assim, ok, eu vou em busca de uma nova carreira e vou fazer esse curso. Final da história, eu não passei, não fiz aquele curso, mas eu entrei pro TI. Vou falar para vocês como que foi. Atualmente é o que eu faço. Eu trabalho com TI. Depois da BMW, eu tive, como não deu certo passar nessa prova, eu trabalhei em outro emprego, eu trabalhei numa empresa de carro, que não é a Tesla, gente, que era de carro autônomo, né, que estava fazendo um teste de carros autônomos lá em Columbus, Ohio. Aí depois eu entrei para a carreira de TI, que é onde eu estou até hoje. Eu trabalho com engenharia de redes, estudo engenharia de software. Na verdade, eu comecei a estudar, parei no 5º semestre, dei uma pausa, porque eu não estava dando conta de trabalhar e estudar. Eu trabalho hoje como engenheira de redes. Eu, meu marido, meu filho. Nós todos trabalhamos com TI na parte de engenharia de redes aqui em casa, ok? Em áreas diferentes, mas trabalhamos. E quando nós viemos, assim, a adaptação não foi difícil, gente. E a adaptação dos meus filhos também foi ok, tá? Quem teve um pouquinho de problema no início foi Nicolas, que ele ficou com muita saudade do pai dele. E ele ficou um pouquinho, chegou a ficar um pouquinho borocochô, assim, com saudade do pai. Mas logo que Derek, o nosso cachorrinho, veio pra casa, Derek virou o buddyzinho dele, o melhor amigo dele. Ele foi se adaptando bem melhor e tudo mais. Mas a adaptação, assim, com relação à escola, foi muito boa, rapidinho. Meus filhos já falavam um pouco de inglês, tanto Nicolas quanto Valentina, Raquel não muito, até pelo fato de conviver com meu ex-marido dentro de casa, né? Então eles aprenderam muito rápido. Passei por momentos difíceis, bastante. Pensei em desistir em momento algum. Passei por momentos difíceis, tive que recomeçar, passei por um processo de divórcio, entendeu? Tive que me reinventar nesse país, sozinha, trabalhar e ser a única fonte de renda para sustentar 3 filhos e um neto. Sim, eu tive. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Até porque, tipo assim, começar de novo? Sim, começar de novo, me reinventar, tudo bem. Mas desistir, eu não ia desistir. Eu levar meus filhos de volta pro Brasil, para poder eles aprenderem. Meus filhos já não falavam português direito, a Valentina não falava português direito, entendeu? E alfabetizar eles todinho de novo em português, porque da primeira vez que eu fui embora, Nicolas já estava indo pro 1º ano, pro first grade. Ele já tinha feito o kindergarten, o prézinho, e ele já estava indo pro first grade, e ele já sabia ler e escrever em inglês. E quando nós chegamos lá no Brasil, eu tive que colocar ele no prédio tudo de novo, porque ele já não sabia, ele teve que alfabetizar em português. E eu não queria ter que eles passassem por isso tudo de novo, ok? Então, não era opção voltar, eu tive que me reinventar, e eu não podia desistir. Do mais, eu só tenho a agradecer a Deus. Já passei por muitas lutas, muitas provas, passo até hoje, como todo ser humano. Depois de tudo que eu já passei, às vezes eu falo assim, isso aí é nada. Eu sei que uma hora vai dar certo, eu sei que uma hora vai acontecer. Eu vou lutar com força, garra. Então, é isso. Porque eu criei um canal,
Nem eu mesmo sei o porquê que eu criei. Só sei que me deu vontade de criar porque eu acho que eu tenho algo para poder passar para alguém. Se eu conseguir passar alguma coisa boa para alguém com esse canal, eu não sei o que vai ser, mas eu senti de fazer. Gente, isso não é o meu trabalho. O porquê eu tô fazendo esse canal, eu não sei. Eu só sei que é algo que tocou meu coração e eu falei que eu iria fazer. E enrolei muito para poder fazer. Foram muitos anos que eu enrolei para fazer, então finalmente eu fiz. E se eu tiver que passar alguma coisa boa para alguém, eu vou estar muito feliz. Se eu puder passar alguma coisa para alguém que seja uma vida sequer. Eu espero ver vocês. Se você gostou, se você quer acompanhar, não esquece de dar um subscribe. E se gostou desse vídeo, dá um like também. Não vou ficar pedindo isso em todos os vídeos, I'm sorry. Não vou conseguir, mas se você gostou e se você quiser indicar e você acha que isso é um conteúdo, vai ser algo que mais que você conheça vai gostar, também passa. Se tiver algum ponto que vocês queiram saber, coloca aí nos comentários que eu posso abordar com vocês. Existem coisas que se eu não quiser, não me sentir à vontade de falar, eu vou avisar o porquê que eu não me sinto à vontade em falar, ok? Mas eu sou basicamente um livro aberto, não tenho problema de falar sobre muitas coisas, mas tem algumas coisas que envolvem outras pessoas e que eu também não prefiro não abordar. Por enquanto é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, ok? Bye, bye! Esse aqui é o Letícia Sem Roteiros. Por que sem roteiros? Porque a vida não precisa de roteiros. A vida... Corta essa parte. Desculpa eu olhar assim, porque eu tô pensando, eu tô tentando lembrar, ok? E eu tenho que forçar pra poder eu não fugir do assunto por causa do TDAH. E daí nós chegamos... E da segunda vez... Aí, ó, tá vendo? O TDAH faz a minha cabeça... Eu tenho que colocar um script aqui. Não, o script não, pelo menos a perguntinha, pra mim poder memorizar. Então, outra coisa, eu tenho TDAH, tá? A minha cabeça vai em zilhões de lugares.